Boa tarde e bem-vindos ao próximo episódio da série de Iniciativas das Mulheres da Câmara de Comércio Americana e Brasileira, Brasil e Estados Unidos, executivas no ecossistema de startup no Brasil. Eu sou John Welch, diretor executivo do BSCC, e em nome da Câmara desejamos a todos saúde nesta primavera, mais do que bem-vindo. O relatório 2020, Mulheres na Liderança em Tecnologia dos Estados Unidos, do Silicon Valley Bank, revelou que a diferença de paridade de gênero persiste para as mulheres. Apesar do foco e da atenção na paridade do gênero, apenas 42 das startups têm pelo menos uma mulher em um cargo executivo e 40% têm pelo menos uma mulher no conselho de administração. Por outras medidas, a lacuna é ainda maior e as políticas também estão atrasadas. Por exemplo, apenas 30% das startups nos Estados Unidos têm programas em vigor para aumentar as mulheres e promover mulheres para cargos de liderança. Quando a gente fez a primeira série e a gente comentou sobre os desafios da mulher durante o Covid, com a questão de a escola online, a questão do trabalho dentro de casa e do trabalho fora, eu acho que eu olhei a lista de participantes e tinham 2 homens. Eu não sei quantos a gente tem hoje, mas eu tenho debatido muito que esse programa não deveria ser feito só para mulheres, e claro, a gente tem que suportar as mulheres, apoiar as mulheres, mas se os nossos chefes, os nossos sócios, os nossos coworkers, se os homens não estão enxergando e vendo isso, e ouvindo da gente tudo isso, como é que a gente faz para mudar nessa geração? Então, assim, eu acho que é um challenge, porque cria-se um ecossistema muito legal de mulheres apoiando mulheres, mas, assim, there's so much we can do, porque ainda é um mundo muito masculinizado e muito dominado por homens, seja, por exemplo, no meu mundo, que é mercado financeiro, quanto no mundo de vocês, de serem empresas, startups e tudo isso. Então, eu acho que o ponto é como a gente traz o homem para a mesa e como é que a gente faz para eles ouvirem os nossos challenges e eles serem nossos sócios. E aí vem o meu terceiro ponto, que é o ponto da gente tentar fazer com que a palavra feminista não seja uma palavra mal vista e que os homens sejam feministas. E que a gente eduque os nossos filhos, eu tenho um casal, mas tenho um menino, com equalidade. Então, eu acho que a gente tem que tratar na questão de equalidade na profissão, equal pay, equal education, equal opportunity, equal home chores, quando você manda seu filho lavar a louça ou tirar a louça da máquina e sua filha levar o lixo, porque levar o lixo é trabalho de homem, isso, aquilo. Então, eu acho que a gente precisa, da nossa geração para frente, educar equal pay, equal opportunity, equal everything, mas a gente precisa tentar trazer para a mesa as pessoas que estão na nossa geração no mercado de trabalho para enxergarem isso. Olá, boa tarde a todos e a todas aqui. É certamente uma honra moderar esse painel de mulheres tão talentosas. Muito obrigada pela introdução, Simone. É realmente inspiradora. Inicio aqui com um agradecimento à Câmara por promover um evento desse nível, ao John, né, por nos guiar aqui, a Simone pela introdução, as painelistas, que conheço aqui pessoalmente, as admiro bastante, então certamente uma honra dobrada poder entrevistá-las aqui. E a todos vocês participantes, muito obrigada. Esse painel e essa discussão no momento de pandemia, que nós já estamos com essa esperança de finalizar esse ciclo, mas que ele ainda existe, persiste, né? Nós vimos muitas mulheres terem que, por exemplo, abandonar suas carreiras para poderem tomar conta dos seus filhos, né? Vimos muitas mudanças profissionais nesse momento e, ao mesmo tempo, também muitas iniciativas de empresas para conseguirem acomodar esse momento.
pensando em todo esse ambiente, lembrando do que a Simone falou no início, da palavra feminismo, né? É, é, que tem pessoas que dão conotações positivas, tem pessoas que estão considerando aí um xingamento, essas interpretações novas. Como é que você vê esse conceito do que é o feminismo dentro dessas comunidades mais vulneráveis, essas mulheres jovens aí que estão no seu dia a dia e que esse programa tenta dar uma nova oportunidade de vida para essas mulheres, né, para essas jovens? Tem uma parte aqui que normalmente essas comunidades elas são ainda mais conservadoras, assim, né? Os papéis são mais pré-definidos de forma geral. Então, se a gente acha que a gente enfrenta desafios, né, em grandes corporações, e a gente enfrenta, não mitigando esses desafios, são muitos, Sages também, mas ali a coisa é ainda mais, mais profunda, assim, né? Muito pré-definido. A história de lugar de mulher, né, é algo já muito estabelecido, assim, e tem diversos estudos que mostram que quanto menor o grau, né, de educação de uma população, menos discussões a gente tem sobre a questão de direitos humanos, sobre valores mais liberais, isso é correlacionado, assim, né. Então, eu acho que tem um desafio muito grande, assim, acho que para exemplificar, assim, um pouco, né, eu ia trazer aqui, vou trazer de forma mais ampla, mas acho que quando a gente pensa na pandemia, né, e no retrato que isso trouxe para as comunidades vulneráveis de forma geral, acho que todo mundo também já deve ter visto aquelas imagens de o fique em casa, e aí um barraco, né, com 5 crianças, uma mãe, a tia, a avó, todo mundo dentro, tentando ficar dentro de casa, né? Então, começa por ali, assim, tem uma questão simples de infraestrutura que é muito desafiadora, assim, né? E aí, infelizmente, são as mesmas mulheres que não tem a questão de home office, né? Não é nenhuma possibilidade de home office. Se elas não perderam o emprego, o que elas já estão agradecendo, né, por não ter perdido o emprego, elas têm que pegar transporte público no meio de uma pandemia. Então, o que isso representa? E também são as mesmas mulheres que não têm acesso a um sistema de saúde privado. Então, tudo isso acumulado, são as mesmas mulheres que também não têm como pagar uma babá para ficar em casa enquanto as escolas estão fechadas, que a escola era o único centro que elas tinham para deixar seus filhos, ou com as avós, né? E aí as avós são grupos de risco. Então, é um cumulativo, assim, de desafios que é realmente muito injusto que elas tenham que enfrentar, assim, né? Mas dito tudo isso, eu acho que tem esperanças, assim, né? A gente vê exemplos positivos de coisas acontecendo, e até trazendo para a questão da palavra feminismo, isso me lembrou uma história que tem uma professora de escola pública super premiada, que é muito inspiradora, uma mulher negra, chama Gina Pontes, inclusive, ela está no nosso conselho, ela é maravilhosa, e ela fez um projeto que chama Mulheres Inspiradoras, com as alunas dela. E esse projeto era para as alunas pesquisarem sobre biografias de mulheres que tinham feito coisas incríveis e escreverem sobre mulheres da própria vida delas, que elas admiravam. Então, as alunas começaram a escrever sobre a mãe, sobre a avó, sobre a professora. E tem um jeito que ela fala sobre o projeto que é muito interessante, que ela fala assim, Érica, eu nunca usei durante o projeto inteiro, é um projeto super premiado, virou política pública no Brasil, foi premiado na América Latina, vale muito conhecer. Mas ela fala, eu nunca usei o termo feminismo durante o meu projeto. E sabe por quê que eu não usei? Porque eu sabia que se eu começasse dessa forma, ele ia morrer na praia. Ele ia morrer na praia. Assim. Então, tem uma questão aqui de estratégia, acho que não sei se esse é o melhor nome para a gente dar, mas é como você aborda o problema, não necessariamente é confrontando ele de cara com todas as suas forças e energias, porque tem muita gente que não está preparado para isso. E é uma questão de educação também, de desenvolvimento. Como a Simone estava falando, a gente tem que colocar todo mundo na mesa. Ela precisava do homem branco rico junto com ela nesse projeto, e ela sabia disso. E foi um dos projetos que eu tenho certeza que as alunas mais aprenderam sobre o que é feminismo, sobre a questão de igualdade de oportunidades, sobre inspiração, mas o jeito que você faz isso
tem que ser trazendo todo mundo para perto. Assim, acho que isso vale para comunidades mais vulneráveis, onde a coisa é mais profunda, mas também vale para outras discussões que a gente vai ter aí nesse sentido, essa questão de incluir as pessoas na discussão e não de ficar criando barreiras, né, para a gente fazer isso. Desafios você enfrenta aí como líder num ambiente de predominância masculina? Você vê bias aí nas avaliações? Você acha que as mulheres têm a mesma tratativa com líderes mulheres? O que você pode nos contar, assim, dos seus desafios? Na verdade, que é um ponto muito interessante, né? A gente está saindo um pouquinho do impacto Covid, porque no final, esse tema em particular, Luana, não é antigo, de novo, não Covid talvez, acho que também Covid não impactou muito no assunto, mas a gente fala há muito tempo sobre aquele tipo de bias inconsciente, né? E é um assunto que sempre que aos poucos tem ganho minha atenção e tem despertado um pouco mais de curiosidade em mim. Eu ficava pesquisando um pouco se de fato existia, né, aquela diferença entre como que os homens e como que as mulheres eram percebidos no ambiente de trabalho. Eu tentava ser muito neutra na percepção, tentar até olhar como que tinham sido minhas próprias experiências e tentar separar e avaliar, né? A gente tem que ter um pouco de justamente tentar fazer essa análise para não cair no vitimismo, não porque somos mulheres que a gente entra numa reunião e não somos ouvidas. Não necessariamente pode ser o caso, é possível que às vezes as reuniões não são ouvidas as pessoas que não têm as melhores opiniões. Então, eu sempre tentei ser muito neutral nessa percepção e não me olhar como mulher, eu me olhar como uma profissional competente. Mas, de fato, ao longo dessas experiências, ao longo da vida, a gente vai tendo algumas experiências que vão acendendo algumas luzinhas vermelhas, que começam a chamar a atenção e eu comecei a pesquisar um pouco. E chamou a minha atenção que, à medida que eu fui crescendo profissionalmente e na escala de liderança, essas luzinhas vermelhas começavam a aparecer mais frequentemente. E descobri um pouco, assim, lendo, tentando, investigando, que existe algo chamado Competence and Likability Dilemma, que seria uma questão de o dilema da simpatia e a competência. Que fala muito da percepção, como que as mulheres são percebidas e como que os homens são percebidos. As mulheres, isso por uma questão de estereótipos de gênero. As mulheres, as características das mulheres são a mulher tem que ser boa, tem que ser nutridora, tem que ser alguém que ajude, tem que ser alguém que te dá suporte, tem que ser alguém que seja de uma forma um pouco que cause algum diferencial. Agora, quando você fala quais são as características dos homens, as pessoas já têm que ser um cara assertivo, competente, forte. E quando pensamos nas características de liderança, esse estereótipo tende a pensar que quem é líder tem que ser forte, tem que ser assertivo, tem que ser competente, que são características que a maioria de pessoas tendemos a atrelar com o sexo masculino. Então, e tem estudos, muitos estudos feitos, chama a atenção um estudo de um professor da escola do Business School da Colômbia, o professor Frank, que fez uma análise justamente sobre um caso de uma mulher muito bem-sucedida no mercado de venture capital, e ele dá para os alunos, estou vendo a Simone mover a cabeça, acho que ela sabe a história, dá para os alunos do MBA executivo justamente 2 cases. E ele muda só uma coisa, é o único case, ele muda, são 2 grupos, os grupos mistos. E ele muda só uma única coisa, o nome. O nome da executiva era Heidi Rosen, e ele muda o nome de Heidi para Howard.
para um dos grupos, e o outro fica com o grupo de Heidi. Quando eles fazem a análise, o lado bom é que eles descobrem que, felizmente, que em questão de competência, os dois serão iguais. Os dois times, obviamente, estão fazendo, um time está avaliando a Heidi, o caso do Heidi, da Heidi, e outro time está avaliando o caso da Howard. Eles descobrem que os dois são competentes. Porém, eles dizem, olha, se eu tivesse que ter um chefe, eu não escolheria Heidi, mas o Howard sim. O Howard sim, seria bom trazer ele para o time. E por que não? A Heidi parece meio agressiva, a Heidi parece meio que é um pouco política demais. Então, é muito interessante de se ver, de novo, tem uma série de estudos que têm sido feitos ao longo dos anos. Esse estudo, que eu falo, é de um pouco mais de 20 anos. Então, isso é verdade. E eu tenho tido a chance de ver, de experimentar, de vivenciar como que essa percepção existe inconscientemente em muitos. Às vezes é necessário, inclusive, ter os programas de liderança, os programas de inclusão dentro das empresas, que ajudem justamente a fazer com que se perca esse bias, né? Às vezes, quando parece que uma mulher forte, determinada e competente não é muito likable, as pessoas não gostam muito delas. Mas, de novo, né, por essa questão dos estereotipos que aplicamos tanto para homens quanto para mulheres. E sim, eu tenho visto dentro de avaliações para os times internos, quando eu peço, olha, me dá alguma percepção, de fato, as avaliações em relação à competência são ótimas, mas há os pontos de melhoria. Você poderia, às vezes, Vanessa, não ser tão agressiva, ou às vezes, talvez, você poderia, não, às vezes, alguns dos seus approaches parecem um pouco rudes. Então, em alguns momentos eu pensava, é algo que eu tenho que trabalhar, é importante como que o meu time, como que os meus peers, como que meus gestores me percebem, isso é importante, e sim, é um trabalho que todas as pessoas, tanto mulheres quanto homens, temos que fazer em termos de liderança. Porém, eu acredito muito nessa questão de quebrar esse bias inconsciente nas pessoas, nas instituições e no papel das instituições para ajudar nessa quebra. Acredito que existem inúmeras iniciativas, né? Criar mentorias, criar madrinhas, fazer com que, como a Simone colocou, né, que a referência seja competência na hora de fazer qualquer tipo de promoção, enfim, desde a contratação até o processo de crescimento desse profissional dentro da empresa. Mas eu acho que tem algumas características femininas que a gente precisa olhar e ver como é que a gente pode tratar de uma maneira mais justa para manter esse equilíbrio ao longo da carreira. Porque se você olha para os bancos de engenharia hoje, né, é uma outra realidade, você tem mais ou menos metade, quase já de mulheres. Mas o problema é que quando ela sai da faculdade, chega nas empresas e começa a percorrer todo o processo de crescimento, parece que vai virando um funil, e são poucas que conseguem chegar às posições de liderança. E uma das razões é a mulher, ela engravida. Ela sai da licença maternidade, ela fica afastada, e quando ela volta, aquela oportunidade de uma promoção que estava quase chegando para ela, de repente já foi para uma outra pessoa. Ou então, não, mas você voltou agora, quase como se você tivesse que se reprovar todo o seu trabalho novamente, porque será que você vai conseguir se manter competente mesmo agora que você tem filhos, tem outras responsabilidades? E é claro, né, o filho vai ficar doente, ela vai precisar faltar, etc., mas parece que isso gera digamos assim, uma carga mais pesada na hora dessa avaliação, né? Porque o homem também às vezes tem que se ausentar, seja por que razão for, mas a mulher ela começa a ficar quase como se fosse sob uma ótica de avaliação diferenciada. Então, acho que nesse momento as empresas podem criar programas, criar formas de manter a carreira dessa mulher sem essa interrupção, né? Ela volta da sua licença maternidade, mas ela não precisa voltar vários passos para trás, para que ela continua o seu percurso, né, de forma bem-sucedida. Pessoal, infelizmente, como a gente brincou aqui, passou tão rápido, eu vou ter que voltar a palavra ao John para a gente encerrar esse evento que eu, particularmente,
I had a blast. Muito obrigada a todas, muito obrigada pela oportunidade. John, eu devolvo a palavra a você. Muito obrigado, Luane, Simone, Vanessa, Érica e Leila. Foi excelente, realmente uma discussão muito boa. Parabéns para todos vocês, não só nessa discussão, mas também na vida profissional. E obrigado aos que juntaram a nós hoje para participar desse webinar. Antes de encerrarmos, gostaria de lembrar a todos que nosso próximo evento será no dia 15 de junho, sobre investir no agronegócio brasileiro, às 10 horas da manhã. Mais uma vez, obrigado a todos por terem vindo, especialmente aos nossos membros. Para aqueles que não são, assista ao breve vídeo a seguir e o convidamos a ingressar na Câmara. Por enquanto isso, saúde e felicidade.